Bom, então hoje eu vou estar falando ali sobre transformada de Laplace, transformada de Fourier, tá, para circuitos elétricos. E a intenção aqui é ver a diferença ali, né, entre as análises ali, entre tu escolher analisar um circuito elétrico com uma ferramenta ou com outra, né? Quais as diferenças que vai ter, quais as possibilidades aqui para te estar analisando um circuito elétrico. E como o objetivo é mais para estudo ali das ferramentas, né, de transformada de Laplace, Fourier, eu estou aqui com um circuito elétrico bem simples aqui, tá? Mas já dá para ver bem ali a diferença entre a utilização de uma ferramenta e outra, tá? Então esse aqui é o exercício proposto, tá? Só para a gente ver aqui como vai funcionar. E eu coloquei aqui alguns valores aqui, tá? Para o resistor, o capacitor e o indutor aqui, tá? E uma fonte aqui de tensão senoidal, tá? Então a gente pode resolver esse circuito aqui de algumas maneiras diferentes, né? A gente pode, por exemplo, escrever, tá? Aplicar a lei de Kirchhoff aqui e escrever, né, a equação diferencial que rege o comportamento aqui né, de algum parâmetro de tensão e corrente aqui no domínio do tempo, né. No caso aqui foi feito em função da corrente elétrica, né, então eu tenho taxa de variação da corrente, integral da corrente, que é, né, eu fiz aqui a lei das tensões aqui, né, da malha aqui, né, no circuito, e eu tenho aqui a tensão em cada um dos componentes aqui, tá. Então, partindo aqui dessa equação diferencial aqui, um dos modos de resolver, tá, esse sistema aqui começando pela equação diferencial e chegando aqui, tá, transformando ela aqui para equação no domínio S, tá? Isso a gente vê lá na propriedade da transformada de Laplace de uma derivada, tá? A gente sai facilmente aqui desses valores para cá. Então aqui eu só substitui os valores, tá, dos resistores, do indutor, do capacitor, e fiz uma divisão aqui de modo por 20, de modo que o termo aqui com a derivada segunda ficasse sem nada aqui, né? Ficasse com 1 aqui. Então foi assim que ficou a equação final. Aí passando para o domínio S, domínio de Laplace, vou ter essa equação aqui, tá? Vou estar isolando o y de S aqui, tá? Que é um método para resolver a equação diferencial. Vou estar chegando dessa expressão aqui nessa aqui, tá? Só fatorando esse polinômio aqui. E, bom, o interessante aqui, tá? O objetivo é mostrar o que tu vai obter de resposta, tá? O objetivo é obter a expressão para a corrente elétrica no circuito. Então eu obtive aqui, primeiramente pela por escrevendo, né, a equação diferencial que descreve o comportamento aqui desse circuito em função da corrente elétrica e resolvendo depois por Laplace. Percebam que quando a gente usa, tá, a transformada de Laplace para estar descobrindo alguma parâmetro de tensão, corrente no circuito, a gente vai obter respostas aqui desse estilo aqui, tá? Tu tem termos aqui onde tu tem exponenciais negativas aqui, tá? Isso lá na teoria de controle vai estar me caracterizando um sistema estável, tá? Um sistema com exponenciais, com termos transientes, tá? Porque esses dois termos aqui, com todos os termos que tiverem e, uma exponencial com expoente negativo, né? Na menos 2t, na menos 7t aqui, são termos que vão tender a zero quando o tempo tende ao infinito. Aí o que, que vai sobrar? Vai ser só essa parcela aqui, tá? Com cosseno e com seno aqui no final, tá? Esses dois termos aqui vão estar sumindo, né? Então, basicamente, tá, uma outra forma de resolver esse circuito, em vez de montar a equação diferencial dele, tá, que rege aquele circuito lá, o comportamento dele, comportamento elétrico, né, a gente pode pegar e passar os componentes diretamente aqui, né, para o domínio de Laplace, tá, a gente sabe que um capacitor, como o valor dele aqui, né, no começo era 1 sobre 280, aqui ficou 280 sobre S, tá, aqui o indutor é só multiplicar L vezes S e o resistor ele fica sempre como ele é, tá? Não muda. E aqui a fonte de tensão senoidal, tá? No domínio de Laplace, ela é representada por essa equação aqui. Bom, então a gente faz simplesmente um circuito elétrico simples, só divide aqui a tensão aqui já transformada, né? Pela soma de todas as impedâncias, né? De tudo que forma a impedância aqui do circuito. Tá o resistor, tá o capacitor, o indutor e o capacitor. A gente chega na mesma expressão que a gente tinha chego lá pelo caminho da equação diferencial, né, que é essa daqui. Logo, se a gente chega na mesma expressão, a gente faz a transformada inversa de Laplace e vai estar obtendo então exatamente a mesma resposta, tá? Percebam que é exatamente a mesma resposta. Assim é até muito mais fácil, né? Não precisa ficar preocupando com a equação diferencial, né? Se for um circuito maior, mais complicado, por exemplo, né? Então esse aqui é o método que se usa quando a gente quer utilizar Laplace, tá? O mais conveniente para circuitos elétricos. E, bom, agora percebam a diferença que vai ter aqui quando a gente analisar o circuito pela transformada de Fourier, tá?
Quando a gente tem aqui a transformada de Fourier, a gente não trabalha mais no domínio S, a gente trabalha no domínio J ômega, tá? E uma diferença importante aqui do domínio anterior, domínio S para o J ômega, é que aqui eu só posso trabalhar com funções senoidais, tá? E essa função aqui tem que ser uma senoide, tá? Aqui, como eu tenho Laplace, eu poderia trabalhar com outros sinais, como impulso, rampa, degrau, poderiam ser uma gama maior de sinais aqui, né? Que aí estaria valendo, né? Cada sinal tem a sua transformada de Laplace, né? Aí seria muito mais, seria permitido, aliás, só com a transformada de Laplace. Agora, aqui eu estou limitado à tensão senoidal, tá? Por quê? Porque a reatância indutiva, a reatância capacitiva, aqui que foi calculada aqui, considerando que ômega aqui fosse igual a 1, tá? Eu chutei aqui uma frequência angular aqui de 1 e obtive esses valores aqui de impedância, tá? Só que isso aqui é para uma senoide, né? Se eu tenho, por exemplo, lá uma onda quadrada aqui, onde a onda quadrada ela é composta por uma série de Fourier, onde tem várias senoides aqui, eu teria que estar resolvendo cada circuito aqui separado para cada frequência que compõe aquele sinal, né? Porque a reatância ela é definida por uma função senoidal. Então, se eu tenho uma senoide aqui, é só para ela que eu vou estar fazendo aqui, tá? Então, o que eu fiz aqui, tá? Quando a gente tem uma tensão aqui de senoidal, tá? Que era 10 seno de T aqui, e eu quiser representar isso aqui na forma polar, o que eu faço? Eu passo primeiro aquela tensão de seno para cosseno, tá? Pelas relações trigonométricas, a gente chega que o 10 seno de T é equivalente a 10 cosseno de T menos 90, tá? Porque são funções ortogonais, seno e cosseno estão defasados 90 graus, então eu posso fazer isso daqui tranquilamente. E de cosseno eu posso estar representando agora, tá? Isso aqui como um fasor, tá? Estou representando esse cosseno como um fasor, onde eu tenho o módulo dele aqui 10 e tenho a fase aqui que é menos 90, tá? Então agora eu posso passar para essa representação, que é mais útil para resolver o circuito elétrico. Aí fazendo a reatância indutiva aqui do indutor, tá? Eu vou chegar em 20J aqui, supondo que o meu ômega é igual a 1, tá? É uma frequência que eu chutei aqui. E a reatância capacitiva, 1 sobre ômega C, tá? Eu vou chegar nisso daqui. O valor do capacitor era 1 sobre 280 Faraday, o que vai me dar isso daqui, menos 280J, né? Quando é capacitor a gente usa o sinal de menos aqui, né? Quando é indutor é positivo. E o resistor fica sempre como ele tá? Ele nunca, não é função de frequência, nada, então ele fica do jeito que ele tá. Agora resolvendo o circuito aqui, simples, tá? Só divide a tensão aqui pela impedância aqui, pela soma das impedâncias, assim como a gente tinha feito antes aqui no Laplace. E eu obtenho isso daqui, tá? Vou estar obtendo isso daqui, esse módulo, com esse ângulo aqui, e vou estar passando para o domínio do tempo, né? Então eu tenho, assim como eu passei daqui para cá, eu posso passar daqui, tá? Do domínio fasorial para o domínio do tempo aqui, né? Então eu chego nessa expressão para a corrente elétrica e pelas relações trigonométricas a gente pode chegar disso aqui, nessa expressão final aqui, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, tá? O objetivo desse vídeo é a gente ver que quando a gente trabalha com transformada de Fourier aqui, né? Para os sinais senoidais aqui, a gente só obtém a parte de regime permanente aqui, que é essa parte aqui. Percebam que aquelas exponenciais que tinha aqui, quando a gente resolveu o circuito por esse método aqui, elas não aparecem mais aqui. A gente tem só os dois termos aqui de regime permanente aqui. Então é muito importante, tá? Quando tu quiser trabalhar aqui com o sistema elétrico, tu precisa saber as condições de regime transiente, tem que ser pela transformada de Laplace, que ela vai te trazer isso daqui. E pela transformada de Fourier, tá? Que é quando a gente quer saber a resposta em frequência, né, de um sistema, que geralmente a parte transiente não interessa, a gente utiliza então a transformada de Fourier, fazendo simplesmente o S aqui se tornar um J ômega, né? Ele vira J ômega aqui. E aí fica mais fácil. E percebam que aqui também eu não posso considerar condições iniciais, tá? Se eu tiver uma condição inicial para o capacitor, para o indutor aqui, não tem como considerar. Já aqui nesse caso aqui tem, tá? E as condições iniciais geralmente elas vão estar influenciando aqui ah, no, na parte transiente, tá, da resposta. Se eu tivesse aqui uma condição inicial aqui no capacitor ou no indutor, eu teria provavelmente uma parte transiente aqui diferente, tá? Mas a parte de regime estacionário seria a mesma, né, que está aqui. Então, basicamente foi só para chamar a atenção, né, das formas como tu pode resolver o teu problema. E quando tu precisa, né, de uma ferramenta que te permita calcular termos transientes, aqui tu tem isso daqui. E quando não precisa, é só a resposta em frequência, né, do sistema, que tem que ser só para senoides, aqui, né, no caso, tu utiliza isso daqui, tá?
É bom, é interessante aqui esse método de Laplace porque ele te mostra aqui já essas exponenciais, né? E tu pode tirar uma conclusão importante, que é referente à estabilidade do teu sistema, aqui do teu circuito, né? Se tu tivesse chegado a alguma... Claro que um circuito passivo, RLC, aqui sempre vai me gerar exponenciais aqui com expoente negativo aqui, né? Com aqui menos 2t, menos 7t, nunca seria positivo aqui. Porque uma exponencial com expoente positivo, ela cresce até o infinito, né? Isso significaria que eu teria uma corrente que teria crescendo indefinidamente. E isso não seria possível num circuito passivo aqui, né? Tipo desse daqui. Então, isso já pode tirar uma conclusão a respeito da estabilidade do sistema, né? Se tem uma exponenciais aqui com expoente negativo, é porque o sistema é estável, né? Bom, então acho que era isso daí, tá? Queria que ficasse bem clara ali a diferença ali entre as ferramentas utilizadas ali. E se restou alguma dúvida aí, seria só postar nos comentários aí que eu vejo ali se eu, quando eu puder responder. Então é isso daí, obrigado e valeu.